a internet possibilita, ainda que também restrinja, mas ela possibilita a reunião de pessoas muito distintas, e acho isso muito, muito mágico. Quem não estava, eu vou fazer um pequeno resumo para quem não estava na primeira, sobre qual é a proposta desse ciclo de diálogos, é mais um ciclo de diálogos do que propriamente palestras, talvez, que a gente chamou de imaginação teórica centrada na pessoa. Esse é o segundo, né? Então, houve um primeiro na semana passada, sobre ciência poética centrada na pessoa, do professor Cavalcante, e agora vai ter o segundo. A ideia que nos movimentou, nos mobilizou para propor isso, ela é uma ideia de juntar esses dois nomes, a imaginação e a teoria, como algo que nós podíamos contribuir com as discussões na abordagem centrada na pessoa, como outros também estão fazendo. Então, por um lado, discutir a teoria, relacionando ela com temas que são caros ou importantes a nós três, e aí pensar a teoria na medida que você vai pensando o mundo, e ao mesmo tempo, que eu acho que isso é básico na ACP, a base da ACP, e ao mesmo tempo tentar criar inclusive com nós próprios, no diálogo, um horizonte mais amplo de visão do mundo, para tentar enxergar futuros possíveis, enxergar presentes também possíveis que estão apagados, que me parece uma necessidade e uma oportunidade política, amorosa e de várias outras dimensões extremamente urgente agora. Então, essa é a proposta. Eu vou ficar hoje como uma espécie de mediador, o que significa que eu vou estar olhando o chat. Qualquer pessoa que tenha alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão para colocar para o André, que vai falar logo mais, eu vou estar coletando e depois repassando para ele ao final. Então, qualquer questão pode ir colocando já no chat na medida que a fala do André for acontecendo. Eu vou passar a palavra para o Cavalcante, que vai ser o debatedor, para ele apresentar o André e apresentar também o tema da fala do André. Obrigado, Yuri. Boa noite novamente a todas e todos. Hoje eu cumprimento Renato Bessa, em nome de quem eu cumprimento todos vocês. E hoje a minha escolha, por cumprimentar Renato Bessa, é cumprimentar todos os estudantes de graduação em psicologia e todos e todas aquelas que estão estudando a abordagem centrada na pessoa. Então, ele hoje representa esse coletivo de aprendizes. E nesse segundo encontro, nós temos como temática as zonas limítrofes da pessoa na arte contemporânea: ancestralidade, paisagem e longínquos. O nosso apresentador de hoje é o André Feitosa de Souza. O André Feitosa, ele é graduado em psicologia pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, com mestrado em psicoterapia e relação de ajuda pela Universidade Autônoma de Lisboa, um segundo mestrado em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, e atualmente é doutorando, acabou de entregar a sua tese para a defesa, doutorando no programa de arte contemporânea da Universidade de Coimbra. E o André tem sido, juntamente com o Yuri, agentes de pensamento, de realização de ações vinculadas com a abordagem centrada na pessoa. Eu e André organizamos o livro Humanismo de Funcionamento Pleno, que está aqui na segunda edição, ganhou a capa vermelha, então é um livro de 2018, a sua segunda edição, e aqui nós reunimos uma trajetória de aprendizagem com abordagem centrada na pessoa, com ênfase na tendência formativa. Então, eu passo agora a palavra para o André Feitosa. Vamos lá, então, né? Nós temos alguns minutos para, de alguma maneira, interrogar temas que são enormes. Talvez não exista
uma maneira mais adequada, inclusive, de adentrar essas questões, se não falando que eles são temas talvez muito ambiciosos. Primeiro, é a ideia de pessoa, que vocês sabem, é um conceito talvez estruturante de um certo raciocínio europeu. A ideia de pessoa não é uma ideia nova, embora ela seja uma ideia reivindicada a partir de uma certa modernidade do pensamento filosófico. Eu estou chamando aqui de modernidade, e todas as vezes que eu falar de modernidade, vocês, por favor, se remetam a uma certa transição política e estética que abandona um laço de vinculação com a terra numa data medieval e começa também, quer dizer, esse rompimento da vinculação com a terra, ele também dá um outro passo simbólico, que é uma certa emancipação do homem que quer se pensar a partir de si mesmo. O homem como fundamento da sua própria agência. E talvez a gente conheça melhor esses temas a partir de um outro léxico de conceitos. É daí que vai nascer uma categoria muito importante do pensamento moderno, que é a ideia de antropocentrismo, que continua sendo uma ideia também reivindicada por muitas pessoas, muitos de nós, inclusive. Essa ideia de que o homem é centro e fundamento de tudo, às custas de tudo, ou operador de tudo. E ao lado do antropocentrismo tem outros dois primos, também da mesma geração, que é a ideia de iluminismo, a ideia de esclarecimento, a ideia de renascimento, a ideia de individualidade. Então, esses conceitos não são sinônimos, mas geralmente, na tradição filosófica, quando um se apresenta, ele leva a reboque os outros quatro. Iluminismo, renascimento, individualidade, antropocentrismo, a ideia de pessoa, a construção dessa pessoalidade moderna. Embora a pessoa tenha uma referência etimológica num artifício do teatro grego, que a gente tentou traduzir como uma máscara, com muito cuidado com isso, porque talvez a gente não saiba utilizar as máscaras do mesmo jeito que um grego, numa relação cosmológica, colocava ou impunha uma máscara no seu corpo enquanto uma dilatação do corpo e um pertencimento no cosmos. Isso não é exatamente o que a gente chama de utilizar as máscaras. Inclusive, a gente fala hoje de alguém mascarado como alguém que, de alguma maneira, se omite. É totalmente contrário à ideia da arte. E olha, já por onde que eu estou caminhando, há uma certa ideia da arte que sem a máscara não pode haver presença. É totalmente contrária. O rito grego só se cumpre na medida em que eu estabeleço esse artifício da máscara, ou seja, na medida em que eu me abro e me desloco para uma outra condição que não é mais familiar, étnica, temporal, cultural, geográfica. O que é, por exemplo, colocar uma máscara num rito arcaico, absolutamente poderoso, como um rito de Deméter? Parece que eu estou falando de história, mas cuidado, que a minha linguagem engana, e se você estiver achando que isso aqui vai virar história da filosofia ou história do pensamento, você não está exatamente no mesmo lugar por onde eu estou tateando. O rito de Deméter, por exemplo, era um rito que acontecia, se transcorria por 14 dias contínuos de libações, banhos, colheitas de ervas, sacrifícios, invocações, cantos ritualísticos, operações conduzidas por altos sacerdotes. E toda essa invocação, no caso de Deméter, no âmbito dos ritos eleusinos, quer dizer, era um deslocamento territorial, ambiental, que percorria uma certa geografia física
e essa geografia física, enquanto pontos de ativação de força, conduziam a experiência humana numa experiência de abertura e dilatação. Todas as vezes que se fala de colocar uma máscara no teatro grego, você está tentando, através do artifício ritualístico, conceitualmente, através de uma ultrapassagem liminar, fazer um deslocamento para alguma coisa que lhe excede. É daí que é sempre, é só a partir do excesso e da extrapolação do excedente e do transcendente que o rito se cumpre. Não pode existir liminaridade se eu vou me tornar alguma coisa menor do que eu sou. A liminaridade é sempre essa dose de abertura e de contato maior, de extrapolação. O rito eleusino, só para dar essa ilustração da pessoa, da máscara, da persona, o rito eleusino era uma possibilidade de você invocar Deméter, a mãe de Perséfone, que havia perdido a filha, uma das mais belas, sequestrada por um dos gerentes do cosmos, um dos irmãos, um irmão de Zeus, chamado Hades, que capturou Perséfone, que era feiticeira tanto quanto a mãe Deméter, e levou para morar no palácio dele, que não tem entrada. Na verdade, tem um barqueiro que transporta de um último terreno tateável, mas uma vez que está dentro desse palácio flutuante de Hades, não há saída. A entrada é em porta única, tem um cão muito dócil com quem entra, mas que é selvagem e impede que qualquer um saia. E mesmo que você tivesse as habilidades para matar Cérbero, o cão, você não tem como dar um salto. Então você não sai de Hades, que é ao mesmo tempo o nome de um homem, quer dizer, o nome de uma personificação, mas é também o nome de um território, que a gente traduziu Hades como submundo. Então, Deméter, pelo laço dela de maternidade, se vinculava a uma certa posição de lamento e de vingança com Zeus, que não permitiu que ela fosse buscar a filha dela de volta do Hades, mesmo que a filha tenha sido sequestrada. E aí Deméter, nesse plano de vingança, resolve compartilhar aquilo que é insuportável com a finitude dos homens. O que é? Emprestar os olhos dela numa conexão ritualística para que, através da mirada de Deméter, a finitude humana pudesse lançar um olhar e construir uma experiência de aproximação sobre aquilo que é a morte. Daí que o rito eleusino era um rito secreto, era um rito longo, porque não é com algumas horas que você suporta olhar de frente para os olhos da morte. Inclusive, a filosofia diz isso. Há sempre um risco muito contundente entre aquele que lança um olhar direto da morte, porque pode ter a infelicidade de ser olhado de volta. E quando a morte lhe enxerga, alguma coisa de desestruturador e terrível acontece. Então, veja, eu estou falando de um dos ritos, de uma das experiências de transe ritualística, de um dos templos da experiência grega, onde esse conceito ocidental de máscara e de persona foi elaborado. Então, pelo amor de Deus, todas as vezes que a tia da quinta série disser assim, que persona é o mascarado, e que o mascarado é a mesma máscara de carnaval, você se levanta e vai embora. Porque não é disso. E o problema é que essa mesma palhaçada é repetida ad infinito pelo diabo dos humanistas estúpidos, que brincam com esse conceito de uma maneira sempre leviana, que é essa ideia de, veja, todas as vezes que eu estou numa máscara é porque eu estou num exercício arbitrário de uma função, estou deslocado do meu núcleo interno avaliativo, estou afastado da minha experiência e logo não estou sendo verdadeiro. A máscara virou a mentira. Mas como é que o diabo da máscara pode ser a mentira
E o centro dessa teoria é tornar você pessoa em máscara. Já se perguntaram sobre isso? Porque lá no Diabo dos Manuaizinhos está escrito assim, que para que a gente sobreviva, nós precisamos, de alguma maneira, reivindicar essas máscaras para suportar a vida. E aí, de vez em quando, eu sou falso com um padeiro, de algumas vezes eu sou indiferente, algumas vezes, como no 7 de setembro, eu brinco e minto de respeitar o presidente da República, e chamam isso de máscara, mas não é máscara, gente. Isso é só cinismo cotidiano. A máscara, que tem esse nome arqueológico, absolutamente arcaico, de pessoa, reivindicar um lugar de pessoa que não é um lugar mais ou menos cotidiano, quer dizer, a pessoa não é uma posição de improviso, já no mundo antigo. Ninguém leva um tropeço numa pedra e por acaso teve uma experiência de pessoa. Nunca foi uma coisa fortuita. A pessoalidade sempre foi um exercício de uma reivindicação, uma elaboração, e geralmente exaustiva. A pessoalidade é enfadonha, porque ela faz uma convocação e um deslocamento sobre o seu corpo. No final das contas, ser pessoa não é sempre uma brincadeira muito alegre, nem uma brincadeira banal, assim. No mínimo, os modernos sabem que construir a sua pessoalidade é sempre declarar uma certa guerra contra a normalidade, contra essa sazonalidade do mundo convencionado, do mundo pactuado, de uma forma geral. Então, por essas e outras, a noção de pessoa já é um conceito por si só complexo e problemático. Quando isso se atualiza na modernidade, esse período e esse recorte que eu compartilhava com vocês, quer dizer, a gente também, de alguma maneira, naturalizou a modernidade europeia como uma categoria universal. Mas é bom que se diga sempre que o espaço político e geográfico onde se construiu a individualidade e se construiu a noção de pessoa moderna, ela é também um tipo de prestação de contas com aquela história, com aquele tempo e com aquela política. A noção de indivíduo, ela não nasce por acaso e não é também por acaso, não é um deslizamento gratuito que a individualidade conseguiu responder tão bem com as necessidades econômicas do novo projeto econômico da modernidade. O capitalismo tem 700 anos de experimento, mas eles têm 300 anos de violência, de êxito, de contundência. De alguma maneira, o capitalismo está sendo costurado e acumulado, quer dizer, costurado e processualizado com essa acumulação dos bens, das riquezas, a construção da institucionalidade, a transmissão das heranças, a criação da propriedade, a naturalização de que a propriedade é um bem divino, mas entre o capitalismo do começo das grandes navegações, né? O projeto do século XVI de colonialismo, extrativismo e esse supercapitalismo digitalizado que, de alguma maneira, nós somos testemunhas, depois dos anos de 90, né? O capitalismo da era Clinton, aconteceu muita coisa aí para esse capitalismo se engendrar como hegemônico. E ele se engendra a partir de algumas operações de lugar de pessoa, e lugar de mundo, e lugar de individualidade. Então, tem essa noção toda sobre o que é a pessoalidade, tem essa noção política e histórica de como a pessoalidade se encontra com outros processos. André, eu não estou conseguindo te ouvir, não sei como é que eu faço. Gente, eu não consigo fechar o mute. Só aproveitando para o intervalo, André, para quem pegou depois, a gente recomenda colocar o microfone no mudo para que não fique com ruídos. Eu identifico aqui Maria Berlietti. Se puder colocar o seu microfone no mudo.
melhora. E o curioso é que nem eu consigo também fechar esse microfone como host, viu? Mais um detalhe das tecnologias. Então, vou torcer para que não tenha outros ruídos. Além dessa noção de pessoa, dos processos econômicos e políticos que recortam isso, de história, além da ligação entre a noção de pessoa com um certo procedimento arcaico de arte, no meio desse caminho, isso é uma outra discussão histórica, a mesma modernidade antropocêntrica, iluminista, renascentista, individualizada, que abandona uma relação de enraizamento feudal e se constitui como grandes centros urbanos. Essa nova experiência de coletividade dos centros urbanos europeus, que vai acontecer a partir de Londres, Berlim, Viena, Paris, os espaços de exercício dessa individualidade que chamam para si uma relação com a cidade, com as esquinas, com a literatura, e que vão construindo também uma nova experiência de interioridade psicológica, não é? Isso é todo um outro relato, mas eu queria localizar que, paralelo a isso, que de alguma maneira apresentam a gente nos vários discursos das ciências humanas, também nasce um tipo de arte. Nós podemos chamar isso de arte moderna. E seria curioso pensar que essa arte que passa a narrar o ser humano, né, a experiência coletiva humana como foco, ela está se contrapondo, é assim que dizem nos manuais, ela está se contrapondo a uma fase das experimentações anteriores da arte que estava inclinada, por exemplo, no Barroco, a retratar uma experiência do sagrado. E agora o signo se desloca do sagrado e passa a eleger o corpo do homem como um certo investimento do deslumbre. Não é por acaso que os pintores holandeses, na Holanda protestante, que conseguiu mais rapidamente se desvencilhar da narrativa medieval cristã católica, na verdade estão sendo financiados, esses pintores, pela nova classe burguesa, que gostaria de se ver refletida identitariamente nas suas paredes, e não a aristocracia. Então, esse discurso do identitarismo e da representação social é mentira, de que ele foi inventado agora, nos anos 30 e 40, com o feminismo e depois com os movimentos negros. Isso é absolutamente moderno. Quem cria identitarismo são os burgueses, porque eles estão cansados de ver os objetos de arte. E eu estou chamando de objetos de arte, inclusive a literatura. Os objetos de arte só narrarem o feito da aristocracia. A literatura é do rei, a pintura é dos príncipes, os objetos são os adornos dos palácios, e essa gente que está fazendo riqueza a partir do comércio, especificamente no grande porto de Amsterdã, essa gente que não tem família aristocrática, não está envolvida com a coroa, especialmente com esse rompimento do mundo protestante, nos reinos, não é, do que a gente vai chamar os principados alemães. Eu estou falando de principados alemães, mas, por favor, lembrem que não existe Alemanha, né? Existe um conjunto de grandes territórios, o mundo bávaro. E esses territórios, também por causa do protestantismo, eles se desvinculam muito rapidamente, mais rapidamente, por exemplo, do que a Espanha católica, da Inquisição católica, do que Portugal, da Inquisição portuguesa, Portugal, dos missionários que estão sendo enviados para o mundo novo, para as novas colônias da América. E por causa desse desvinculamento estético e político, esses novos pintores vão agora experimentar novas técnicas e novas figuras. Eles vão literalmente criar
um outro exercício de pessoalidade. Isso parece muito bobagem, e talvez a melhor maneira de entender isso é como se, a partir do século XVIII, com a arte, nós mudássemos o procedimento de maquiagem. Até o século XVI, o modo como a gente construía a figura humana estava sempre referida simbolicamente por outros acordos de poder, onde a centralidade era outra. Na hora que o rosto burguês vem para o centro da figura e da imagem, a própria noção de pessoa muda. É aí que vai surgir a pessoalidade moderna. Porque essa pessoa, veja, a pessoa do grego, ela era uma mediação arcaica com o mundo onde o poder estava no cosmos. Nenhum mascarado tinha mais poder do que Deméter e Zeus. Nenhuma pessoa religiosa, durante os 10, 12, 13 séculos medievais, teria mais poder do que a divindade instituída e constituída. Mas a pessoa dos modernos, que estava bem aqui no cantinho da pintura, que era geralmente o povo pintado em torno do centro da divindade. Quando eu pego essa pessoa e desloco ela e coloco ela no centro e digo, ei, isso aí que você está ocupando é o lugar da pessoa, dentro de uma outra relação de poder, né? Uma outra relação de paisagem que está sendo pintada, está nascendo também uma outra pessoa. Aliás, quem fala disso, talvez com uma certa urgência no sublinhar, quem fala dessas descontinuidades do conceito é um rapazinho francês, que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Michel Foucault, que ele diz assim, atenção com esses nomes, porque parecem que são os mesmos nomes sempre, mas eles sofrem arranjos linguísticos e coordenadas diferentes de poder, que basicamente criam uma experiência inteiramente nova, que deveria ter um outro nome, mas a gente dá o mesmo nome para dizer que a gente não mudou tanto na política. A pessoa dos modernos não é a pessoa dos gregos arcaicos, do teatro grego. Eu não sei se vocês sabem, mas a própria noção de arte dos gregos é uma noção muito, muito distinta da noção de arte do moderno. Óbvio, a arte dos modernos vai ser essa arte que coloca o homem e a sua historicidade, vamos chamar a história burguesa, não é? Porque nunca a história periférica vem para a centralidade da arte. Então, não é qualquer homem. E, aliás, não tem nem exatamente uma mulher. Não tem crianças, e não tem negros, não tem índios. Então, a gente está falando de homem dentro de uma certa narrativa do que se esperou como sendo o humano a ser universalizado, exportado como projeto de civilização. Mas essa arte, a propósito do humano, não é a mesma noção de arte do grego. Não sei se vocês sabem, mas o teatro grego, esse que a gente temos uma certa vinculação triunfante. Quem já teve a experiência misericordiosa de ir para um teatro e ser arrebatado e tornar isso uma experiência indelével, não é? Atores tão sofisticados que produzem uma experiência arrebatadora, esse procedimento de 5.000 anos, que a gente chama de teatro, na Grécia, estava vinculado aos templos dos Asclepíades, os templos médicos, que tomavam o procedimento estético do teatro como um mecanismo de cura para gerar catarse. Isso é básico da história moderna do teatro. Parece para a gente tão estranho que a arte basilar do Ocidente seja uma arte de cura, mas ela não existia como um campo próprio. Quem vai criar
a arte como um domicílio independente, um nome próprio autônomo, são os modernos. Isso precisa ser entendido. O pintor, o escultor medieval, o arquiteto medieval, ele é um mestre de ofício. Ele é sempre qualquer coisa subjugada a um outro campo. É a partir desse homem moderno, triunfante, esse homem kantianamente emancipado pela razão, né? Kant, Hegel, depois a tradição marxista, depois toda essa crítica da modernidade que vai nascer ali no final do século XIX, a partir de um outro distinto cavalheiro alemão chamado Nietzsche. É essa gente que tem uma sacada política e estética de que talvez a arte seja um campo próprio de saber. O que significa a arte ser um campo de saber? Quando a estética se assume como um campo filosófico próprio, ela começa a discutir que a particularidade da arte na experiência moderna era porque o artista conseguia produzir uma experiência muito rara fora da arte, que era a experiência com o sublime. Uma palavrinha em desuso. A experiência do belo e a experiência do sublime, que são experiências de transbordamento, elas, por pelo menos 250 anos de teoria estética moderna, elas eram o cerne do critério para você eleger quem é artista e quem não é artista. A natureza era sublime. E, de alguma maneira, o artista moderno era aquele que conseguia produzir um gesto não linear de manifestar o sublime como se a natureza operasse nele. Ora, o filósofo, quando olhava para o gesto do artista, o artista que no mundo arcaico já era sublime, mas era um sublime influenciado pelas musas, pelas 9 musas, as 9 deusas que serviam no altar, o ofício sagrado de Apolo. O artista era sublime, mas era sublime porque ele captava o sussurro da musa, da deusa. Ele convocava para si o seu chamado a partir da musa. Os modernos vão dizer que os artistas são sublimes porque eles têm uma genialidade. Gênio, o gênio é uma tradução também de um outro nome arcaico chamado daimon, que tem a ver com esse chamado, com esse espírito ou essa movimentação, esse outro sopro que desloca a experiência da temporalidade, a experiência da corporeidade, a experiência da intuitividade. E por 200 anos era disso que se tratava a arte moderna. Para e passo com o nascimento político dessas outras estruturas que eu tenho falado para vocês. Iluminismo, renascimento, esclarecimento, individualidade, antropocentrismo. Eu, inclusive, faz um tempo que eu elegi, um tempo são mais uns 15 anos, que eu elegi falar disso como se fosse um pacote, uma caixa de presente ou um embrulho. Todas as vezes que se fala de qualquer um desses nomes, você imagina uma caixa de presente que tem fitilhas e coisinhas e penduricalhos e adesivos e papel brilhante. E essa caixinha de presente é a caixinha da modernidade. É difícil imaginar individualidade sem esclarecimento, esclarecimento sem individualidade. É difícil imaginar individualidade sem o Estado moderno nacional. É difícil imaginar isso fora de um outro território. Tanto não é algo natural que, fora da experiência dos grandes principados, das grandes monarquias europeias, não surgiu individualidade. Essa individualidade, ela não apareceu espontaneamente como um girassol. E mesmo no Brasil, há sempre essa pergunta problemática, que é o seguinte:
o imperador se mudou para a capital imperial do Rio de Janeiro. E na capital imperial do Rio de Janeiro tentou fundar uma cópia, uma reprodução do mundo europeu para suas próprias necessidades de sobrevivência, inclusive simbólica. O imperador se muda e abre uma instituição de teatro, abre uma biblioteca, ele instaura praças públicas de convivência, ele deseja café, ele tem uma experiência de campo, ele abre jardins botânicos, ele tenta transmigrar a organização do espaço social para favorecer aquilo que é o modo como ele se reconhecia enquanto indivíduo e continuar operando na máquina que gera individualidades. Mas o Brasil é tão grande que a gente tem que se perguntar sempre se o espaço do sertão é um espaço de individualidade, se o aldeamento indígena é um espaço de individualidade, se o espaço quilombola é um espaço de individualidade, se as comunidades periféricas nas linhas dantescas abissais, sem esgoto. Veja que eu não estou dizendo que não tem Clarice Lispector. Eu estou dizendo que não tem esgoto e água encanada. É muito, muito bom essa pergunta. Um país que não tem sistema de esgoto e água encanada como um bem nacional é um país que se pode pensar a partir da categoria da individualidade? Talvez, se você pensar em individualidade enquanto algo da natureza, algo espontâneo e algo quase biológico, onde a própria experiência nossa coletiva de ser humano enquanto mamíferos já nos constituísse enquanto individualidade. E se fosse assim, o xamã siberiano seria indivíduo, o inuit canadense seria indivíduo, os tibetanos tântricos no Himalaia seriam indivíduos e os povos andinos de 5 metros de altura seriam indivíduos. Nós já temos antropologia suficiente, inclusive a etnologia brasileira, para saber, documentado, que os povos não são indivíduos, não se pensam como indivíduos modernos. Só existe individualidade do ponto de vista antropológico e do ponto de vista psicológico para aqueles povos que foram culturalmente produzidos enquanto tais. Então, a pessoalidade é uma produção, a individualidade é uma produção, o Estado moderno é uma produção, Estado moderno nacional não existe nas etnias indígenas, existe antropologia para isso. Vai ter aula do Yuri, quer dizer, vocês podem fazer essas perguntas para ele, ele é o antropólogo social educacional. A experiência de Estado não é um patrimônio ontológico nacional, a gente não carrega o Estado nacional no nosso sangue. Parece uma bobagem a gente falar isso, mas precisa ser explicitado. Assim como a gente não carrega a subjetividade do capitalismo como teto máximo do desenvolvimento humano. Não é ontológico humano pertencer ao capitalismo. A gente poderia discutir o que é ontologicamente estruturante do ser humano, mas o capitalismo não é uma dessas categorias ontológicas. Quer dizer, mesmo os marxistas dizem que a ontologia é do trabalho, não é do capitalismo, e que as relações do trabalho poderiam constituir outra organização de Estado, e inclusive abolir o Estado. O Estado e o capitalismo não são ontologia, o trabalho, para os marxistas, são. Com tudo isso colocado na modernidade, eu só queria lembrar para vocês e para mim mesmo, para o meu próprio corpo, que a experiência da modernidade europeia foi uma experiência muito severa. Ela basicamente nos reconstituiu como uma outra espécie. Eu não consigo dizer isso de uma maneira mais suave. O que a modernidade nos constituiu é uma reivindicação de que nós não devemos satisfação a nada e nem ninguém. Nós somos absolutos na nossa liberdade de pensar, assim dizem os modernos. Nós não somos condicionados pela família,
nem pela pátria, nem pela geografia, nem por Deus, nem por transcendência. E se foi verdade que a modernidade nos extraviou da Terra, ela nos extraviou de qualquer relação horizontal. É muito curioso isso. E nós já nascemos e fomos socializados nessa individualidade radical, que eu tenho chamado ela de uma individualidade atomizada. Parece que a nossa ficção de indivíduo diz que nós somos tão atomizados que o planeta inteiro pode entrar em combustão antropogênica causada por intervenções humanas, e a gente se dá ao luxo de entrar num foguete, numa balsa de Noé cósmica e mudar de planeta. Porque, no fundo, a nossa individualidade nos diz que nós somos livres de tudo. No limite, a individualidade hegeliana é esse absoluto do pensamento. Não existe condicionamento para o meu pensar. Eu não sei se isso assusta vocês, mas para mim, que sou assim, meio decadentista, assim, velho, há essa experiência de desgarração profunda. Nenhuma instituição me limita, nenhuma cultura, nenhuma família, nenhuma nacionalidade, nenhuma língua. Essa coisa de eu tudo posso, que vai virar na cultura da colônia americana. Os Estados Unidos, vocês lembrem, por favor, é uma colônia inglesa que se torna independente, então ele recebe essa influência colonial, e para eles isso vai ser atualizado nesse ultramoderno capitalismo como uma virtude dilatada de que, já que nada lhe condiciona ontologicamente, você pode chegar em qualquer lugar, você pode fazer tudo e você pode ser qualquer um. Independente de onde você nasceu, dos recursos e dos capitais culturais que você teve, uma certa ficção de meritocracia. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que através de esforços individuais, o indivíduo, não sendo condicionado a nada, pode chegar ao limite do esforço dele. Não existe macroestrutura, não existe microestrutura, não existe nenhuma limitação fisiológica, anatômica, neuroquímica, não existe limitante existencial, não existe nada. O indivíduo é esse fio desgarrado infinito. É assim que também os artistas modernos se pensam. Eles são um tipo de genialidade reclusa em si mesmo. E como eles não precisam de nada nem ninguém, a eles bastam o espaço do ateliê e o silêncio da inspiração. Porque nada mais acontece fora disso, fora da própria criação deles. Eu vou tentar dar uns outros passos aqui nessa história que eu acho super bonita, pode ser entediante para vocês, que do século XIX para o século XXI, é estranho dizer, mas nós já estamos na segunda década do século XXI, sim. Quando as coisas ganham nome, não é assim, nós não apenas somos do século XXI, nós já ultrapassamos 20 anos, 2 décadas, assim. E entre o século XXI e o século XIX, vocês ouviram falar que aconteceram várias coisas. Por exemplo, eu vou só citar uma para vocês entenderem a dramaticidade do que foi que aconteceu. Antes da Primeira Guerra, um cavalheiro de Viena, o Freud, ele foi fazer uns estudos com Charcot, um hipnólogo francês, no final do século XIX, e ele ficou apavorado, ele é um médico neurologista, ficou apavorado de que talvez existisse uma ranhura nesse projeto da modernidade, que talvez as pessoas não fossem assim tão autônomas, porque existiam umas pessoas que iam dormir saudáveis e movimentando o seu corpo, mas acordavam enrijecidas.
e você chamava uma junta médica para inspecionar essas pessoas, e a junta médica fazia todos os procedimentos etiológicos, via onde que estava a causa, abria o olho, mexia na língua, via a pulsação, via a tessitura muscular, se tinha hematoma, se tinha gangrena, e as pessoas estavam acometidas de uma paralisia na cama, não era sarampo, não era nada, não era peste, e como que o corpo estava imobilizado? Então esses senhores começaram a imaginar que talvez a liberdade, essa liberdade de autodefinição e autogovernança, ela encontrasse obstáculos inefáveis, impronunciáveis, que eventualmente nós poderíamos colidir com o infortúnio de um assalto interno de alguma dessas coisas invisíveis e intangíveis que tinham um poder de se apropriar da organização da nossa personalidade, à revelia do nosso poder decisório de consciência. Não foi só o Freud, foi também um distinto cavalheiro chamado Marx, e aí no final do século XIX, antes do Freud, que disse talvez a gente também não tenha tanta liberdade e autonomia para definir os nossos lugares sociais, porque existe não só uma macroestrutura, mas um lugar de classe que nos governa e nos contingencia. E antes de Marx existiu um outro cavalheiro chamado Darwin, que disse assim: você se considera a última estrela da evolução, mas deixa eu te dizer que se você é tão especial, você não fez nada por onde merecer essa especialidade. Você é simplesmente um efeito mais ou menos casual de probabilidades e contingências. E você, se é especial, você é uma especialidade tópica no universo. Você não está assim tão garantido. Aquilo que lhe produziu enquanto genialidade de consciência foi mais ou menos um acaso estrelar. Quando você junta isso no final do século XIX, e é curioso que isso aconteça no final do século XIX, porque já ali, nos primeiros 10 anos do século XX, você tem uma primeira guerra. Uma primeira guerra, vocês sabem, a gente está o tempo todo guerreando, mas é uma primeira experiência de guerra global. Assim, pela primeira vez, nós exercitamos uma engenhosidade mortífera em escala global. Antes a gente matava de baioneta ou de estilingue. A gente precisava estar perto do outro para conseguir matar ele. Tinha que ter a bala, tinha que ter a faca, tinha que ter a catapulta com óleo quente, o fogo. Tinha que haver relação de proximidade. Na Primeira Guerra, a gente começa a tentar matar em larga escala, à distância. E isso vai ser efetivado na Segunda Guerra, com o projeto das bombas de rompimento de partículas subatômicas. Então, eu posso simplesmente lançar uma certa bomba que vai abrir uma radiação dissolutiva e eu não incendeio as pessoas, eu derreto a existência delas em fuligem. Não sei se vocês já pensaram também sobre isso. Uma coisa é Nero, com um projeto colonizador romano, invadir uma aldeia, incendiar e matar todo mundo. E a coisa pegar fogo, haver gritos, haver vestígios. Outra coisa é a experiência de 1945, onde você lança uma bomba que, por procedimentos físicos subatômicos, aquilo gera instantaneamente uma fuligem. Não são só as pessoas que morrem e pegam fogo. A árvore da cidade desaparece, o cachorro desaparece, o álbum de fotografias desaparece, as pinturas desaparecem. É uma outra experiência, é uma outra escala da destruição. Isso é o século XX. Ele começa com essas fraturas conceituais da modernidade. Atenção, muito cuidado. Talvez nós não somos senhores de si. E, eventualmente, em 1945, a gente se pergunta
em que equivale ser um senhor de si absoluto, nessa cultura bélica, machista, falocêntrica, onde você tem a possibilidade, enquanto presidente dos Estados Unidos, de decidir lançar 2 bombas atômicas sobre o território japonês. A gente nunca fez essa pergunta no século XIX porque era impensável. E essa transição, ela também vai sendo acompanhada pela arte. A mesma tia da 5ª série que nos falou da máscara do teatro grego, é a mesma tia que, pela primeira vez, quando estava dando as lições de português, para quem fez vestibular como eu e para os mais novos que fizeram Enem, sabem que no Brasil, estruturalmente, curricularmente, é exigido um conjunto de saberes que são superficialmente tratados como as vanguardas artísticas. Então, a tia falou para a gente sobre uma coisa tipo impressionismo francês. Isso é do final do século XIX. E essas escolas de arte, ditas vanguardistas, estão tentando responder a impasses sociais que estão acontecendo. Essas vanguardas não estão surgindo quimericamente do nada, em resposta a nada ou dirigida a ninguém. Há várias escolas. Eu quero destacar que no começo do século XX, antes da guerra, surge uma escola chamada Dadaísmo. Antes da guerra, surge uma escola chamada Dadaísmo, que a nossa tia da escola, quando foi falar dos dadaístas, disse pra gente que era uma galera meio porra louca que não fazia nada com nada. Eu acho muito significativo esse relato da tia da 5ª série, porque ela está interpretando que a arte do século XX, ela é uma arte que está tão fragmentada, tão explodida. Essa arte está anunciando o que vai acontecer nas 2 guerras. É uma arte que já é incapaz de produzir uma narrativa de inteireza, inteireza moderna, inteireza civilizatória, sabe? Nós agora, recentemente, nós todos, né, aqui, atravessamos a passagem do século XX para o século XXI, e nós sabemos no nosso corpo que foi essa passagem. Por exemplo, nós testemunhamos com os nossos olhos a explosão das Torres Gêmeas. E nós sabemos também que o presidente Obama, que não teve um único dia sem guerra durante os 2 mandatos dele, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Nós testemunhamos isso. O único presidente americano de 2 mandatos inteiros em guerras diárias. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a ciência política. Quem estava vivo do século XIX para o século XX acompanhou também muitas mudanças paradoxais. E a arte também se movimentou. Depois do dadaísmo, um dos filhos notórios dos dadaístas é uma escola estética chamada surrealista. Surrealismos, não é? Que talvez quem gosta da literatura conheça um rapaz chamado André Breton. Quem não tem familiaridade com a arte conhece um rapaz chamado Duchamp, que meio que a narrativa do Duchamp no surrealismo é uma narrativa das artes entre a primeira parte do século XX e a segunda. E eu quero pular vários desses movimentos e lembrar para vocês, ou apresentar para vocês, independente de qual seja a idade dos corpos de vocês, que mais ou menos em 1960 e 1970 acontece uma outra coisa muito séria nas artes. E talvez um dos primeiros rapazes que fitou o futuro que as artes estavam se encaminhando tenha sido um homem da literatura que nos anos 50 ele se perguntou qual vai ser
a utilidade de se produzir poema depois que a experiência humana produziu campos de extermínio? Essa é uma pergunta muito séria. A gente está ainda tentando responder essa pergunta de várias maneiras. A gente diz, a gente faz arte porque a gente não sobrevive sem ela. A gente faz arte para se encontrar, às vezes fazemos artes para se perder, fazemos arte para povoar o mundo de beleza, mas a pergunta fundamental, depois das duas guerras, que é qual é a arte que é cabível de ser feita? O que aconteceu é que chegou também na Europa, maio de 68, uma grande revolução política, trabalhista, que gerou vários efeitos na filosofia e nas artes, e é mais ou menos a partir de 68, 70, que se cria nas artes isso que a gente está chamando de movimento contemporâneo nas artes, ou o contemporâneo nas artes. Quem já teve a experiência, por exemplo, de visitar uma instalação artística, ou ouvir falar de uma performance artística, ou ver uma ação artística, tudo isso, esses três nomes, inclusive o nome contemporâneo nas artes, esses quatro conceitos, essas quatro operações, são todas datadas desse momento, desse caldeirão estético dos anos 70. A gente poderia conversar sobre o contemporâneo nas artes, mas eu quero só dar um registro do quão selvagem é esse movimento para vocês. E eu quero especialmente me dirigir para quem não tem relação próxima com a arte, porque talvez seja a única vez que alguém vai explicar o que diabos é arte contemporânea para você. Onde que está o problema? Até 1960, entre o século XVIII e 1960, portanto, por 200 ou 300 anos, a nossa definição do campo da arte, ela era uma definição estruturada por linguagem. Existe a linguagem musical, você gosta ou não, mas existe. E existindo, você vai para o conservatório para aprender. Existe a linguagem pictórica, a pintura. Você gosta ou não, mas existindo, você vai para a Faculdade de Belas Artes. Existe a linguagem da dança, que basicamente era a dança de corte, o balé. O balé é tão ambicioso. Quer dizer, se a música de câmara, ela tinha a ambição sublime de produzir a experiência de Deus na música, e eventualmente alguns conseguem, o balé sempre se definiu como um enfrentamento da gravidade. Era o único lugar onde a experiência densa e corporal poderia gravitar. O pé da bailarina sempre está ensanguentado, o joelho está rompido. Sempre há dor e sofrimento, mas a bailarina e o bailarino conseguem levitar no nível extremo dessa arte, no nível extremo da pintura, no nível extremo da música. A arte moderna, por causa do sublime, ela está muito próxima de um certo lugar de alto desempenho. Hoje a gente chama, por exemplo, esportes de alto desempenho, e talvez você não saiba o que é um pintor de alto desempenho, mas você sabe o que é um maratonista de Ironman. Um pintor moderno, ele é um maratonista de Ironman. Ele é qualquer coisa que está querendo abrir mão no limite extremo do que é a mediocridade humana ou a finitude humana. Isso na literatura, isso na música, isso na pintura, isso na escultura. E não é raro que a experiência radical de excepcionalidade artística moderna esteja ligada ao excesso da loucura. É muito curioso. Os loucos não servem para a nossa vida neurótica institucional do Estado. Mas os loucos conseguem algumas proezas
no campo limítrofe da arte. Porque a gente não tem a coragem que a violência da loucura autoriza. E nos anos 60, se aconteceu uma ruptura institucional, mas não foi nas escolas, nem nos temas. Quer dizer, a arte medieval, ela tinha uma temática religiosa que os modernos romperam. Mas eles continuaram utilizando as mesmas linhas técnicas. O rosto de Deus e o rosto do anjo passou a ser o rosto do burguês. A linha arquitetônica da catedral foi a mesma linha emprestada para o palacete. A técnica continuou operando com uma mudança temática. E isso continuou e foi condensado em linguagens. Então, você sabia que se você era artista, você pertencia a uma linguagem. E depois surgiu a linguagem do cinema, que foi acrescentada como linguagem. Surgiu a linguagem da fotografia, acrescentada como linguagem, quer dizer, o cinema, que é a figura em movimento, a fotografia, que é a figura no instante, foram absorvidas no campo da pintura, que se tornou um campo maior chamado artes visuais, mas as linguagens estão estruturadas. Até nos anos 60, que pela primeira vez as pessoas se perguntaram assim, vem cá, o que acontece se eu começar a criar um outro procedimento que não tem a ver com essa linguagem, mas que vai ser de arte? Por exemplo, isso aqui é uma maçã parcialmente comida. Ora, a gestualidade que pega numa maçã não pertence ao campo do balé nem da pintura. Mas eu, contemporâneo dos anos 70, vou apresentar para vocês um novo campo da linguagem. Qual é o meu campo? Eu estou criando esse campo. E vocês, como meu público, legitimam ou não esse campo. Meu campo vai ser falação mastigando. Meu campo é entendido como falta de polidez. Meu campo é entendido politicamente inadmissível. Minha fala fica confusa, desapropriada, inadequada. Mas eu digo, e daí? O meu corpo, quem sabe dele sou eu. As minhas necessidades, quem sabe dele sou eu. E a minha falta de polidez e de inteligência e de agradabilidade agora vai ter um nome, vai se chamar performance. E dentro do meu campo estético da performance, o senhor do meu campo é o limite das minhas escolhas estéticas. Vocês estão rindo e acham que isso é uma besteira. Mas deixa o tio André dizer que isso dá um nó na cabeça das pessoas, delas saírem gritando, desesperadas. Porque o tio André só comeu uma maçãzinha inofensiva. Mas se o tio André tiver uma pesquisa conceitual e o diabo da maçã, na mão do tio André, for uma referência da Eva, e o tio André vestido de vermelhinho e estiver comendo a Eva, tio André começa a produzir um discurso acoplado à gestualidade e diz assim, você é um ignorante. Porque se você estivesse prestando atenção em mim e suficientemente interessado nas potências que habitam o meu corpo, você poderia escutar que isso aqui é um exercício de, sei lá, contra-ingestão da Eva. Ou eu posso estar, na verdade, performaticamente comendo Eva para me tornar uma trans-Eva, um Devi-Eva, uma Eva fake. Eu estou querendo pintar a Eva com a casca da maçã. Minha gente, isso vira um inferno. Vocês não têm ideia. Mas sabe qual é o insuportável da arte contemporânea? Não é acompanhar o discurso.
O problema é que ela cria linguagem. Anotem isso, porque é a parte mais difícil de aceitar. O problema da arte contemporânea não é você perguntar sobre o que ele está falando e fazendo. É você perguntar ontologicamente qual é o real que esse artista habita. Vou dar um exemplo. Em São Paulo da Raquel, eu tive um colega de doutorado, Raquel, paulista, chamado Rubens Mano, um artista visual, neto de avó judia, inclusive, de enterrar judeus no cemitério com pedrinhas, ter sido educado com kippá. Dos artistas visuais contemporâneos, Rubens Mano, M-A-N-O, sempre está na lista dos 10 mais importantes vivos. É um homem que veio da Faculdade de Arquitetura de Santos, começou pela fotografia e virou um homem da instalação. Olha, vocês me escutem assim muito amorosamente no que eu vou dizer. Talvez eu nunca tenha tido uma experiência tão forte, tão bonita com um artista como eu tive com o Rubens. Deve ser o artista mais consistente que eu encontrei na vida. Na vida, assim, consistente no trabalho, consistente no discurso, consistente na proposta. O Rubens deu um intervalo no trabalho dele e veio fazer doutorado em arte. Ele tem uma carreira inteira, veio fazer uma discussão sobre aquilo que não aparece na obra dele, que são as pessoas que colaboram. Uma tese super bonita. Sobre o soldador do ferro que não aparece na obra. Sobre o fulano do táxi que levou ele. A tia da limpeza da galeria. Então, esse é o tipo da pessoa. Aí o Rubens, no meu primeiro ano de doutorado, eu estava numa tasquinha de comida vagabunda com o Rubens. A tasquinha se chama Mijacão. É uma tasquinha onde só tem homem sujo, assim, meu estivador. Eu. E esse super, hiper, mega, ultra importante artista paulista. Aí eu disse assim, Rubens, diz para mim, diz pro tio André, com que é que tu trabalha? Qual é a tua linguagem? Aí ele mexeu assim a cabeça, assim, ficou calado um pouquinho e disse assim, André, todo o meu trabalho é um esforço para mover duas coisas, o intervalo e o silêncio. Fazem 40 anos que eu trabalho com o intervalo e o silêncio. Eu já sabia da coisa da arte contemporânea, ele é um artista contemporâneo. Aí eu disse, Rubens, você move o intervalo e o silêncio como escultor? Não. Você trabalha como instalador, com instalação? Aí ele diz, quem me contrata como instalação. Então, Rubens, você é um artista de qual linguagem se você não está na instalação? Você é um performer? Não. Você é um artista de quê, se a gente fosse ensinar o seu ofício? Eu sou um artista do silêncio. Vocês, quando me escutam falar isso, provavelmente vocês acham que eu estou metaforizando. Esse é o problema. Vocês acham que ele é um pintor que está sendo erudito e dando uma citação metafórica sobre o silêncio. Mas na arte contemporânea, ele pertence a um campo de investigação de arte, que não é só dele, há vários outros, que trabalham com o intervalo no espaço e o silêncio. Se a gente voltar 80 anos na arte e dizer, numa reunião de artistas, que em 2020 existe um artista que trabalha com silêncio e com intervalo, seria impossível há 80 anos, porque isso não era linguagem. Então, qual é o problema que isso cria? Quando você vai enxergar o Rubens, óbvio que você pode ter uma experiência de afetação estética com a obra dele,
Você pode simplesmente levar o seu corpo e ver como é que o seu corpo reage ao estímulo da obra. Reage sensivelmente, inconscientemente. Agora, se você quiser saber algo de onde foi que aquela obra partiu, não adianta ler só o catálogo. Você vai ter que entender e fazer uma pesquisa sobre qual é o universo de trabalho do artista, quais são os temas daquele artista, qual é a linguagem que esse artista está produzindo, que tipo de vocabulário e técnica. Isso, na prática, cria um problema. As pessoas entram numa galeria, num museu, numa experiência de arte contemporânea, elas ficam completamente atordoadas. Óbvio, dizem que não é arte, dizem que não está acontecendo nada ali. Por que eu estou falando disso? Porque se existe uma pessoa e uma arte grega, se existe uma pessoa moderna do indivíduo e uma arte moderna, existe uma arte do contemporâneo e uma outra noção, outra operação de contemporaneidade e de produção de pessoa a partir de uma arte contemporânea, que tem outros pressupostos e que negocia de uma maneira diferente com o espaço, com o corpo. Porque, do mesmo jeito que no século XIX aconteceram as críticas do racionalismo e da individualidade, óbvio, no final do século XX, por causa da arte contemporânea, todo esse projeto das duas guerras e dos Estados Unidos como vencedores da narrativa hegemônica, não é? Porque o Muro de Berlim e a União Soviética caem em 1988-89. Então, rapidamente, se produziam, inclusive, livros sobre o fim da história. Quer dizer, não haveria mais novidade, porque o capitalismo teria se afirmado como vencedor soberano. Mas essa arte contemporânea está tentando fraturar esses lugares de definição do capitalismo a partir de outra produção de corpo, outra produção de inesperado, outra produção de sensações. E o tipo de pessoa que essa arte gera não é a pessoa dos modernos. Acho que a gente pode parar nisso aqui por enquanto. Yuri já me observou que eu já ultrapassei muito do meu tempo e eu peço desculpas por talvez uma ênfase excessiva histórica, mas eu gosto de contar essa narrativa partindo do pressuposto que a gente tem uma relação, às vezes, muito superficial com o campo da arte. E isso é um problema nos humanistas. O Yuri vai falar sobre isso melhor em algum dos encontros, mas eu deixo como tarefa de casa para vocês que peguem um livrinho da biblioteca do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, uma boa tradução do francês, para o livro Emílio. E eu peço que vocês leiam esse livro com uma atenção rogeriana. E depois de ler o Emílio, vocês leiam sobre o poder pessoal. E se perguntem se a herança estética e política do Rogers em poder pessoal não é exatamente o mesmo lugar de individualidade moderna que o Rousseau estava rascunhando no Emílio. E se vocês chegarem à conclusão de que são os mesmos, ou pelo menos semelhantes, se perguntem, é aí que eu quero chegar, se é possível nós sustentarmos a pessoa escrita no século XX do mesmo jeito que uma pessoa foi escrita no século XVIII pelo Rousseau, só que no Rousseau havia um projeto de arte e de estética muito feroz que os alemães chamaram de Bildung.
uma maldita palavra que a gente nunca, nunca, vou colocar no chat, a gente nunca conseguiu dar conta do que esse negócio significa. Bildung, na maioria dos manuais, está traduzido como formação integral, formação holística, formação do ser. Se a gente quiser dizer uma formação educacional, que é estética, que é uma formação cidadã, é como se você, o seu corpo, fosse efeito de uma inscrição humanística. Não é você que reivindica o humanismo. É a cultura que lhe Bildung como humanismo, a partir de procedimentos complexos da língua, da poesia, da arte, da cidadania, da polidez, do respeito, da democracia, da horizontalidade, com todos os limites semânticos dessas palavras. Porque os escravos do século XIX, durante a ocupação europeia na África, não tinham Bildung. Bildung sempre era uma posição aristocrática. Não estou dizendo que o projeto colonial não existe nisso. Eu estou lembrando que essa noção de se produzir pessoa inteira era uma noção, no século XVIII, necessariamente acompanhada de arte. Necessariamente. De escultura, de pintura, de literatura, de narração, de visualidade, de afetação. E o Bildung não é você que causa. Atenção, você é causado como efeito, se tudo der certo, do Bildung. É você que é formado. Quando as instituições existem, para lhe constituir como tal. Mas como é que a gente, eu não vou nem falar da gente, eu vou falar de mim. Como é que eu, de família, nascida nas Pedreiras do Ceará, num lugar chamado Inhamuns, onde não há vida possível para os bois, porque eles morrem na seca. Como é que eu posso me constituir humanista se não há efeito estésico sobre o meu corpo, se não há Bildung? Onde é que esse laço e essa malha vai ser enredada? Como é que esse tecido de humanística pode ser promulgado, prolatado, projetado? De onde isso vai vir? Quando vocês responderem a tarefa de casa, que eu estou deixando, e é uma tarefa muito séria, a segunda pergunta é: se o lugar do humano é um lugar que participa da arte e da estética, como é o lugar do humano quando a arte e a estética é do contemporâneo? Obrigado, André. Vamos então passar direto agora para um grande bloco de perguntas, ressonâncias, comentários. Peço que o André escute, anote. Depois nós voltamos para um só bloco de resposta com o André. Então, podem ligar os seus microfones, quem for fazer a pergunta, ou encaminhar pelo chat. E vamos então escutar todos e todas em um único bloco. Passamos então. Vamos aproveitar que hoje nós somos poucos, não é? Então a gente pode perguntar e fazer coisinhas juntos. Mas quem preferir pode usar também a pergunta por escrito. Então fica à vontade. Quem começa? Oi, boa noite. Boa noite, Jair. Isso, Jair, sou psicólogo humanista e achei interessante, André, primeiro parabéns, né? Você tocou em vários assuntos aí que nos faz refletir e sair de um lugar de comodismo, né? Me chamou a atenção quando você nos provoca aí para lição de casa, né, a pensar nas necessidades básicas, né? Se essas não são supridas, como é que a gente vai pensar
naqueles bens maiores, né? Dentro aí de uma visão humanista, né? Na humanização, no tornar-se pessoa. Mas eu fico pensando se, quando eu me defino como psicólogo humanista, eu não estou me definindo, não estou me reduzindo, e não estou falando que isso seja, que a CP seja ruim, não é isso, mas eu não vejo que ser humanista seja ser alguém que trabalhe exclusivamente com abordagem centrada na pessoa, mas sim ter todo um referencial teórico, humanístico, inclusive que advenha da filosofia, de outros psicólogos humanistas, que não apenas Carl Rogers, né? A gente pensar em Maslow, que vai falar dessa necessidade na pirâmide ali que ele traça, né? Que se as necessidades aí de sobrevivência não são supridas, as necessidades superiores não tem como acontecer. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de levantar com você. E uma outra questão que ficou, aí não ficou claro para mim, assim, mas me tocou bastante, né? A questão da arte, né? Eu não consegui entender muito qual lugar de fala que você estava ocupando quando você trata, né, tanto da arte moderna como da arte contemporânea, né? Se para você essa arte contemporânea, que muitas vezes não é compreendida, ela tem um valor, né? Ela tem possibilidade de significar algo de relevante ou não, e se a arte moderna, que na verdade eu achei muito bacana quando você traz que ela representa um processo de individualização na verdade, da burguesia, né? Não tinha pensado por esse ângulo. Também, qual que é a tua visão em relação a isso, né? Se ela ganha aí um desmérito, né? São essas questões que eu gostaria de ver contigo. Muito obrigado, Jair. Importantes perguntas. André vai anotando. Passamos agora, então, para uma outra pessoa. Pode não ser pergunta, né? Pode ser só uma sensação. Comentários, ressonâncias, atravessamentos. Quando o André estava falando Oi. Quando o André estava falando do desenraizamento da terra, das estruturas narrativas, da mitologia, da composição de histórias com a cultura, né? Aí passa para a questão dos modernos já desenraizados. Eu fico pensando, na verdade, como é que os contemporâneos se relacionam com as estruturas míticas, assim. Se é uma coisa que existiu e não tem mais relevância, nós já transcendemos esse tipo de raciocínio, eu fico pensando, por exemplo, nos faraós, que tinham toda uma estrutura social que legitimava essa posição de que eles poderiam tudo, de que eles eram os mensageiros divinos, vamos dizer assim, e eles tinham várias pessoas ali para encenar não como mentira, mas como realidade, né? Aquilo de que ele era o representante divino, e aí as pessoas se subordinando a isso e morrendo junto com o faraó, enfim. E aí eu penso nesses contemporâneos e eu não consigo, não sei como é que isso, se essas estruturas, de alguma forma, essas estruturas míticas, se elas impactam essa forma de ensinar, se isso causa algum tipo de atravessamento nessa arte contemporânea, ou se eles já estão tão super, já estão tão transcendendo os limites que eles não se vinculam a isso também como uma possibilidade ou como uma estrutura. Muito obrigado, Liesa. Instigante pergunta também. Mais alguém?
Eu queria fazer um comentário, né? Que eu até mandei no chat, na verdade, mas que achei muito interessante o André falando dessa questão da persona enquanto máscara, né? E essa máscara, né, como uma ampliação, né, como ir além de si, né, para chegar nessas questões mais, como é que eu posso dizer, não exatamente superiores, né, mas cósmicas, misteriosas, divinas, né, essas entidades que você encontrava ali, e que na tradição Yorubá, né, Egum é uma palavra que significa tanto ancestral, quanto também é uma máscara, né, ritualística, assim. Então acaba que tem essa paridade, sincronicidade, né, entre essas duas posições até tão distintas, né? Mas achei muito interessante e curioso essa reflexão. Queria dividir. Com certeza, bastante curioso. Bom, André, antes de passar para você, você faz também uma contextualização importante na tua fala, que o ser pessoa não é, de forma alguma, um lugar de banalidade, né? E, na verdade, ser pessoa significa contrapor-se à normalidade. E o que eu gostaria de te perguntar é qual é a contribuição que você enxerga na arte contemporânea para essa contraposição do normal que está sendo imposto atualmente, né, por um movimento de padronização, de homogeneização neoliberal, que já até serve como ponte à próxima temática que vai ser desenvolvida pelo Yuri. Bom, tu vai ter aí no máximo uns 10 minutos para comentar tudo isso. Alguém quer fazer algum comentário também? Sim, final? Alguma coisa que não seja pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá bom. Estão todos afetados. Vou aqui para minha listinha. Eu sei que essas coisas afetam a cabeça e eles não se deixam perguntar com uma certa rapidez. Eu sei disso. Essa primeira pergunta do colega, não é? Sobre os vários humanistas e os vários humanismos, mesmo na psicologia, sim. Eu tenho inclusive um palpite de que a gente consegue já lidar com isso com alguma melhor desenvoltura do que no passado, 20 anos atrás, onde a gente precisava o tempo inteiro estar insistindo de que a psicologia é múltipla e existem muitos enfoques e que, na verdade, são muitos territórios e muitos saberes e diálogos com diferentes disciplinas que produzem diferentes consequências. Mas, ao mesmo tempo que eu estou dizendo isso, eu tenho uma curiosidade de saber em que ponto a gente está nesse saber psicológico, assim. Do que se trata a formação em psicologia hoje? Ela serve para quê? Eu adoro essa pergunta. É uma pergunta filosófica, né? O que é isso, a casa? Talvez eu me dedique a fazer essa pergunta. O que é isso, a natureza? O que é isso, o psicólogo? Eu acho que as pessoas têm o direito de fazerem essa pergunta. Eu, por exemplo, sou inundado no dia do psicólogo de um bocado de gente dizendo assim, a psicologia é necessária na vida, no país, nas escolas, nas não sei o quê. Se vocês olharem, não tem esse negócio no meu mural, não. Sabe por quê? Porque eu tenho muitas dúvidas se a psicologia serve para alguma coisa. Na verdade, eu tenho bons argumentos teóricos, sociológicos, antropológicos, filosóficos e espirituais de que a psicologia, em sendo uma profissão autorizada pelo Estado, ela não está sendo perseguida pelo governo Bolsonaro, ela está funcionando regularmente, os artistas estão sendo censurados e banidos.
os psicólogos continuam trabalhando nas escolas, nas empresas, recebendo seus salários. Quer dizer, eu não vi nenhuma medida promulgada dizendo que a psicologia é uma ameaça estatal. E eu me lembro sempre que, durante o governo nazista, a Coca-Cola funcionou muito bem. A Mercedes-Benz vendeu e lucrou muito bem. Existe um conto maravilhoso sobre isso, que é se perguntando em que medida os funcionários da Coca-Cola e da Mercedes-Benz, durante o governo nazista, que não pararam, continuaram funcionando, em que medida eles indiretamente endossam o Reich. Eu fiz uma pergunta dessas no começo do governo Bolsonaro sobre os funcionários públicos. Menino, deu uma ebulição no meu mural. Os funcionários públicos dizendo que eles não são responsáveis, de que eles estão só ganhando o salário deles, que eles precisam viver, de que eles não podem parar tudo. E eu disse assim, gente, se a Casa da Moeda não trabalhar, se ela parar, se os procuradores da Fazenda Nacional pararem, se os 11 ministros do STF pararem, olha que eu não estou falando de greve geral não, né? Eu estou só perguntando assim, alguns cargos pararem, o Estado não recebe um solavanco? E a psicologia, o que é isso mesmo que é a psicologia dentro da malha do Estado, dentro da política pública? O que é essa psicologia que funciona como uma autarquia? O que é a psicologia radicalmente comprometida com a epistemologia da ciência? Isso diz tanta coisa para tanta gente que quer se profissionalizar a partir da ciência. Eu tenho muito mais crítica e muito mais medo de quem se diz parte da ciência do que os artistas. Então, há várias perguntas que eu tenho sobre a psicologia. Várias. Eu não quero nem falar sobre os psicólogos que participaram da ditadura militar. Existe um livro sobre isso. Não vou nem entrar nesses assuntos mais contundentes. Mas o campo da psicologia não é um campo politicamente imune, e isso não é só uma reflexão teórica. A psicologia ela é uma máquina pública. Ela opera e constrói um corpo, e esse corpo gera rendimentos. Esse corpo encaixa dentro de uma expectativa de funcionalidade econômica. Esse corpo endossa uma certa visão de cultura, visão de mundo. Depois de falar disso, eu me pergunto, então, o que são os humanistas na psicologia? Essa é uma pergunta também. E é uma pergunta que, para mim, significa muito mais do que perguntar se você é um humanista maslowiano, um humanista rogeriano, um humanista fenomenólogo, um humanista hermeneuta, um humanista existencialista, um humanista de base transpessoal, um humanista que flerta com Jung, um humanista bioenergético, um humanista das abordagens sistêmicas. E eu não estou colocando eles todos no mesmo balaio de gato de uma maneira arbitrária, não. Eu estou lidando rigorosamente a definição da divisão 32 da American Psychological Association, que é a divisão dos humanistas, e na divisão 32, onde surgiu o humanismo em psicologia, cabe todo esse tipo de gente. Cabe os junguianos que flertam, cabe os psicologia familiar sistêmica que flertam, cabe os psicólogos que têm um trabalho óbvio, né, de psicoeducação, mas os psicólogos que têm um trabalho de arte, terapia. O que é, então, essa pergunta, o que é o psicólogo humanista? O que é? É uma pergunta, para mim, tão enigmática. Eu vi uma charge, há alguns anos atrás, que assim, o fulano morre e se apresenta diante de Deus. E Deus lhe dirige uma pergunta: quem você é? E o fulano começa a responder: eu sou um pai. E aí Deus começa a dizer: eu não perguntei o que você fazia, eu perguntei quem você é.
Aí ele diz, eu trabalhava com não sei quem. Aí Deus replica, mas eu não perguntei no que você trabalhava, eu pergunto quem você é. O que é o psicólogo humanista? Além da teoria, além das filiações teóricas fáceis, além dos autores, o que é? O que é uma posição humanista? A gente sabe uma posição humanista, por exemplo, religiosa, sabemos o que é uma posição humanista laica, sabemos o que é um humanismo do século XVIII, mas o que é um humanista na psicologia? O que é um terapeuta humanista? Que é uma pergunta ainda mais rebuscada. Porque aí junta com essa palavra ultra complexa, que é a terapeia, que é um outro nome velhíssimo, arcaico, tanto quanto teatro. Um terapeuta humanista é o quê? E qual é a relação disso tudo no campo da arte? Tem a ver com as perguntas que eu carrego. E eu não estou só falando, eu não estou só formulando essas perguntas como quem fala arbitrariamente, não. Essas perguntas são minhas. Não são perguntas também para as quais eu estou escondendo uma resposta, sabe? Criando um frisson para você voltar e escutar numa outra oportunidade. Não. São talvez perguntas. Os gregos tinham esse nome, aforia. É uma das palavras preferidas do meu dicionário. Uma aforia. Uma aforia é uma pergunta impossível. O meu orientador de mestrado, que era um médico humanista, um sábio, meu Deus, o Yuri já está rindo. Meu Deus, vocês não sabem a devoção que eu tenho por aquele homem. Dr. Ursino. Ele me acha só um enfant terrible que quase destruiu o prédio dele. Gente, eu tenho um amor pela cultura daquele gênio. Um médico anatomopatologista que estuda tecido dos mortos me orientou, um dançarino de butô, um dançarino dos mortos. E ele dizia assim, ele me chamava de meu pequeno príncipe. Um velho. Dizia, Dré, meu pequeno príncipe. O seu objetivo aqui não é dar resposta para ninguém. Esqueça todo mundo. O seu objetivo aqui, isso aqui é um programa de pensamento, é você criar uma aforia. Eu vou lhe explicar o que é uma aforia, Dré. Aforia é um muro intransponível. Ele é vedado. É impossível ser respondido ele com as ferramentas que você tem no presente. Mas é tão intransponível que o esforço que ele exige do seu pensamento talvez permita você avançar 1 centímetro depois de 40 anos quebrando a cabeça com uma aforia. Então você está aqui, não é para ler, escrever, transcrever, citar, falar o que os outros falavam. Eu quero saber qual é a sua aforia. Como é que, vendo como as questões estão constituídas, qual é o problema intransponível que elas criam nesse momento presente, nessa época? Eu acho, com todo profundo respeito ao meu orientador, que a pergunta o que é ser humanista hoje, ou a pergunta o que é isso, vírgula, o humanista, é uma aforia. Ela é impossível. E exatamente porque ela é impossível é a pergunta que eu tenho que responder. Porque vocês sabem que o humano, desde os cientistas climáticos, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma nova definição de humano que não foi dada pelo existencialismo nem pelo individualismo. O humano está sendo chamado de força geológica, de antropoceno, uma força de colapso ambiental que pode tirar o planeta do seu eixo, que pode inundar o território por degelo. Eu tenho uma certa familiaridade com essa obra rogeriana. Eu já li alguns livros do Maslow. Eu tenho os meus conhecidos e camaradas nas psicologias humanistas transversais.
Eu conheço mais ou menos esse terreno horizontalmente. E eu posso lhe afirmar que nenhum psicólogo humanista tem uma definição de que o humano é uma força geológica nociva. Mas o século XXI tem essa definição. E pior, ela não é filosófica. Ela é uma noção ciclicamente comprovada na ciência. Se o ser humano não fosse uma força geológica nociva, não existiria mudança climática. Então, o que é isso? O humano, o que é isso? O humanista na época do antropoceno? Se você não quiser fazer uma pergunta tão abstrata, você se pergunte o que é isso? O humanista no estado do Bolsonaro? Que aí você tem noção do dantesco dessa pergunta. Essa pergunta, para mim, envolve coisas, e o meu tempo também já acabou, envolve coisas da arte, de uma arte que seja capaz de oferecer lampejos sobre esse outro lugar do humano que, hegemonicamente, institucionalmente, para nós e a nossa geração, virou o humano do antropoceno. Eu queria compartilhar com vocês, a Cavalcante é testemunha disso, quando eu estava na graduação, alguns 15 anos atrás, e eu perguntava para um dos nossos amigos muito próximos, meu e do Yuri, um rapaz chamado Marco César Belmino, acho que o sobrenome dele, se tornou, assim, da minha geração, o homem que eu mais respeito em Gestalt terapia. Ele já era fantástico nas Gestalt terapias. É um homem que lê Gestalt terapia a partir do Paul Goodman e dos anarquistas de Nova York, da Califórnia. Um homem muito brilhante. E eu me lembro que quando eu perguntava para o Marco César, com todo respeito a ele, César, existe alguma coisa muito séria quando os psicoterapeutas produzem como resultado da psicoterapia um projeto de indivíduo livre, que é o indivíduo que está gerando o colapso climático, César. Se o produto da terapia é o indivíduo que vai destruir o planeta, César, os terapeutas são cúmplices da destruição planetária. O Marco César ria da minha cara. E ele me respeita há muitos anos. Ele dizia, Dré, não podemos nos responsabilizar pelas questões planetárias na terapia. Aí eu dizia assim, César, se o planeta onde os seus malditos pés estão enraizados não é responsabilidade sua na terapia, querido, o seu projeto não presta. Você está completamente alienado de tudo que está acontecendo. Isso é uma postura de arte contemporânea. A Lies está perguntando, os contemporâneos estão interessados na mitologia? Eu não sei. Mas os contemporâneos estão sacando que nós vamos explodir. E eu acho que os modernos não estão. Hoje eu assisti uma live do Lula, falando no dia da independência, e eu fiquei aturdido durante uma parte do tempo, me perguntando assim, meu Deus, o Lula acredita que o projeto de desenvolvimento do país é o projeto dos modernos. É essa coisa do petróleo, da indústria, é o capitalismo ecológico, é essa coisa, é essa narrativa. Não existe possibilidade de uma outra plataforma de visão. Eu não tenho expectativa de que a política institucional partidária responda a isso, mas me choca como a gente habita múltiplas temporalidades e, nesse momento ainda de 2020, as nossas vanguardas políticas acreditam que a saída política é a saída dos anos 70. Eu fico muito perturbado com isso. Porque é como se eles estivessem passando na minha cara que os últimos 50 anos de conhecimento não existiram.
E existiram, gente. O que se produziu como conhecimento novo nos últimos 50 anos, como novos conceitos, novas categorias de interpretar o mundo, novos giros. Quer dizer, a gente, por exemplo, abriu uma noção inteira de além das macropolíticas de captura, toda a micropolítica, o microfascismo, a microfísica do poder, as pequenas gestualidades de esmagamento. Os anos 70 criaram uma teoria da diferença, uma teoria da desconstrução, uma teoria da multiplicidade. Meu Deus, quanta coisa! Rigorosa, seríssima. Foi produzida em 50 anos na universidade e faz de conta que esses conceitos não existem? Em nome do quê? Como é que eu posso continuar me dizendo um humanista igual ao século XVIII e apagar 200 anos de teoria? Tem umas coisas aí que estão acontecendo. A gente vai continuar essa conversa de várias formas, assim. É porque o tempo... Eu não sou bom nesses tempos curtos para falar desses conceitos que para mim são difíceis. Mas eu vou retornar a eles e anotei minhas perguntas aqui. Vou tentar obedecer aqui a hora. Alguém quer fazer comentários assim, para a gente ir se encaminhando e tentar produzir algum tipo de partilha sensível entre os nossos pensamentos? Vou fechar meu microfone. Por favor, falem alguma coisa. O convite está feito. Alguém gostaria de fazer um último comentário antes de nos aproximarmos da finalização? Eu posso dizer que eu estou maluquinha aqui, meu juízo? Ótimo, Helga. Eu acho que essa é a função da arte contemporânea, produzir essas afecções. E outra coisa, aquele podcast que você me presenteou, Cavalcante, né, do Leonardo Freud, Sim. Ele colocou lá, né, o ser humano é algo em processo, que não chegou à sua plenitude. Uhum. Quando ele colocou isso, também fiquei maluquinha. Mas, de alguma forma, eu liguei aqui dentro com isso tudo que você está falando, André, né? E como você colocou também, como está tudo revirando, eu não sei nem quais seriam as perguntas. Eu só queria compartilhar o reviramento, né? Então, toda a arte contemporânea está mexendo aqui comigo de uma forma boa, né? Por mais que eu esteja tonta. Helga, muito obrigada. Eu fui para um negócio lá no CRP, uma vez com Yuri, Raquel estava lá, no CRP do Porto Alegre, para debater esses negócios estranhíssimos de quais são as bases científicas da psicologia. Isso já fazem uns anos. Eles estavam debatendo coisas da espiritualidade, mas tu sabe que eu já estava com esses negócios na minha cabeça, me perguntando onde é que essa coitada da psicologia vai se segurar. E naquele tempo, lá no CRP, pro CRP, essa instituição de Estado, que já teve vários problemas comigo, já me chamou na reunião inquisitorial deles várias vezes, para várias mesas, para eu bater boca com eles. E eu não, assim, eu tenho uma certa virtude, é que eu não sou irônico. Então, de fato, eu fui para a mesa deles. Aí, eu dizia assim, olha, eu acho que esse negócio da psicologia, para os próximos anos, ele vai ter que se deslocar para uma outra epistemologia meio em aberto, assim. Aí eu me lembro que alguém perguntou, aberto como? Como é que se controla, que se vigia, que tem qualidade? Eu dizia assim, eu acho que a gente vai ter que ir para uma coisa meio da performance, meio que uma epistemologia da arte, onde os critérios de consistência são outros. O que eu sei é que eu estou dizendo isso porque, mais uma vez, eu sou a voz dissonante que tem que lembrar que o nosso mundo
está muito, 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 muito em turbulência. A gente tem uns medievalistas que vivem no século XII, legítimos, medievalistas, fundamentalistas. A galera que a gente adora e respeita são os modernos do século XVIII e XIX. As nossas vanguardas são vanguardas da industrialização num planeta que está em colapso. A gente continua lendo e se apegando ao sistema de psicologia. Todos os psicólogos que eu citei para vocês são todos do século XX, não é? E se eu perguntasse aqui para vocês uma pergunta assim bem inadequada, que é assim, quem é um psicólogo assim que está escrevendo umas coisas diferentes, matriz de pensamento do século XXI? Quem é um filósofo do século XXI que a gente está lendo e que está mexendo na minha cabeça? Por exemplo, vou logo falar aqui do meu chulé. O filósofo que eu mais gosto é um velho de 80 e tantos anos, vivo, o Agamben. Tudo que o Agamben fala é a partir do século XX e dos gregos. Está entendendo? Chamaram o Agamben para vir para a Universidade de Coimbra para discutir arte. Eu fiquei pensando, minha gente, o que é que o Agamben, coitado, como é que ele pode se dirigir ao campo das feministas performativas que estão enfiando uma cruz pela vagina? Qual é o conceito que o Agamben tem para dar conta disso? Sabe? A gente está num grande reviravolta, um grande mesmo, muito, muito sério. Muito sério, minha gente, é muito sério que a gente está vivendo. Isso não vai se resolver por improviso. Não vai, desculpa. São conceitos muito antagônicos e é mentira de que a gente está vivendo uma polaridade. Nós não estamos vivendo uma polaridade. A gente está vivendo um choque de territórios assimétricos. E eu poderia falar de pelo menos uns 10 territórios entre os medievalistas e os ultracontemporâneos, passando por diferentes projetos de modernidade. É muito sério essa coisa toda. Enfim, alguém mais quer dizer alguma frase inadiável? Acho que por hoje vamos colocar reticências por aqui. Podemos terminar com um comentário da Denisa. Ela diz que nós precisamos de mais conversas como essas no Mijação. E agradece, ela se sente revirada nas vísceras. Então, acho que esse foi o nosso propósito por hoje. Deixamos já o convite para a próxima semana, que será com o Yuri Salles, sobre a autenticidade na ACP e nos movimentos políticos contemporâneos de direita. O André faz uma pergunta: quem é que está pensando a ACP no século XXI? Eu posso afirmar para vocês com toda certeza, o Yuri Salles está muito empenhado nesse trabalho e divulguem, venham, será com certeza também uma grande palestra de um jovem doutor que está realmente engajado no pensamento desse século XXI. Obrigado a vocês pela participação e até a próxima segunda-feira.